Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós iremos elaborar um pouquinho mais a definição de liderança. No vídeo passado nós mencionamos que liderança é influência. Hoje nós vamos trazer uma definição um pouco mais abrangente que a gente encontra em um livro muito conhecido aqui no Brasil, que é até curioso, porque na verdade o livro é de um autor americano. Esse livro vendeu 5 milhões de cópias pelo mundo, só que dessas 5 milhões de cópias, 4 milhões foram vendidas no Brasil. E o livro se chama O Monge e o Executivo. E o seu autor, Stephen R. Covey, ele traz uma definição que eu entendo como sendo uma definição que abrange todas as outras definições que a gente encontra em diversos livros e diversos autores que a gente encontra no mercado. Então, se você, por exemplo, comprar o livro de fulano de tal, de cicrano de tal, e esse livro for tratar alguma coisa sobre liderança, seja um livro do Bill Hybels, ou seja um livro de outro autor, de um autor secular, você vai ver que as definições elas se assemelham. E eu entendo que essa definição de Stephen R. Covey é a melhor definição de liderança, a definição mais abrangente que eu posso encontrar. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que liderança é a habilidade de influenciar pessoas para realizarem atividades entusiasticamente em prol do bem comum. Vejam que nós temos alguns elementos que a gente pode destrinchar aqui. Primeiro, ele vai deixar bem claro que liderança é uma habilidade. Não existe um autor hoje que diga que liderança é algo com o qual a gente nasce. O que a gente vai aprender ao longo dos vídeos é que as pessoas possuem algumas competências inatas que são muito facilmente utilizadas na liderança. Então, por exemplo, a comunicabilidade da pessoa, a pessoa ser extrovertida, ajuda ela a exercer uma função de liderança. Mas não quer dizer que ela tenha a habilidade como um todo desde o nascimento. Então, ele vai dizer que liderança é uma habilidade. Ele vai dizer de influenciar pessoas, como a gente viu na definição de John Maxwell, Então, você vai convencer a pessoa a realizar determinada atividade, de forma que elas realizem entusiasticamente, ou seja, elas não vão realizar por obrigação, não vão realizar com o pescoço para baixo, tristes, furiosas, indignadas porque elas estão realizando isso. Não, a liderança ela vai fazer com que a pessoa realize algo de bom grado. E essa realização é uma realização de atividades que visam o bem comum, ou seja, não existe liderança egoísta, não existe uma liderança que vise apenas os objetivos do líder. Se a pessoa ela conduz a sua equipe para realizar aquilo que o líder deseja, esse camarada não é líder, ele é qualquer outra coisa. O líder ele sempre visa o bem comum, o bem da equipe, o bem da comunidade. O melhor exemplo de liderança que eu posso mostrar para vocês hoje de uma forma bem clara e que é abrangente a todas as pessoas que a gente conhece, seria o treinador de futebol. Por que quando uma equipe vai mal e começa a perder diversos jogos, a primeira coisa que os dirigentes fazem é mandar o treinador embora? Porque muitas das vezes os jogadores eles já têm as suas habilidades e são habilidades e competências acima da média. Na verdade, muitas vezes o que falta é a motivação para eles darem o melhor de si em campo. E essa motivação pode se perder se eles não acreditarem e não confiarem mais no treinador. Então, por exemplo, nós temos a história do que aconteceu na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 2014, nós tivemos uma situação muito complicada. Todo mundo se lembra do infame 7-1. E o nosso técnico, na época, foi mandado embora. Por quê? Porque ele não tinha mais condição de permanecer à frente da equipe depois daquele resultado tão desastroso. Pois bem, o técnico foi mandado embora e no seu lugar foi contratado o Dunga. E o Dunga ele é muito conhecido por não ter um relacionamento muito bom com os jogadores. Ele era muito enérgico, ele era um líder muito incisivo, que queria que as coisas fossem feitas do jeito dele. O que as pessoas dizem, os jogadores dizem, é que ele não ouvia muito os atletas. E isso acabou gerando um sentimento muito ruim perante os jogadores. Então, quando a seleção brasileira foi competir na Copa América Centenário em 2016, o resultado foi desastroso. A seleção brasileira caiu na primeira fase.
E a forma como os atletas se portaram em campo foi algo digno de nota. Assim, a equipe não jogou. Os jogadores entre que estavam eram titulares nas melhores equipes do mundo e simplesmente a equipe não jogou. Então, eventualmente se percebeu que o técnico havia perdido a mão da equipe e o Dunga acabou sendo mandado embora depois daquele resultado. A seleção brasileira na época estava fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, estava em 6º lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, quando o Dunga foi mandado embora, a primeira pessoa que eles pensaram para trazer para a frente da seleção brasileira foi o Tite. E o Tite era exatamente o contrário do Dunga, era um técnico muito conhecido por prezar o seu relacionamento com as pessoas, né, por escutar os jogadores. Pois bem, ele montou a equipe com praticamente a mesma formação que o Dunga havia experimentado, com praticamente os mesmos jogadores, as mesmas estrelas, o mesmo Neymar estava lá, outros tantos jogadores. E qual foi o resultado? A seleção engatou uma sequência de vitórias enorme e por conta disso, o Brasil pulou do 6º lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo para o 1º lugar e praticamente se classificando para a Copa do Mundo de 2018. Então, o fato é que a única coisa que mudou entre um técnico e outro foi a sua forma de lidar com a equipe. E é isso que a gente tem que tomar para nós, de que a liderança ela é trabalhada muito nos relacionamentos. Se você pensar em liderança como uma forma de você ter relacionamentos saudáveis com a sua equipe, de forma a que todos venham a alcançar os seus objetivos e a equipe tenha claramente na sua mente qual é o caminho que ela deve seguir, você vai entender e vai trabalhar as competências na sua vida de forma a que você venha a ter uma liderança verdadeiramente efetiva. Então, grave na sua mente essa definição, anote num caderno se você tiver aí à sua frente, à sua disposição. Liderança é uma habilidade, é a habilidade de influenciar pessoas a realizarem entusiasticamente atividades em prol do bem comum. Paz e graça, que Deus os abençoe.